Bom dia, irmã Ângela. Olá, Otávio, bom dia. Vamos com alguma tristeza, mas também com a esperança habitual dos finais de quem tem fé, encerrar este percurso de conversas sobre o viver na luz de Deus, o novo livro que apresenta um itinerário espiritual Lúcia de Jesus. Ao longo de 4 conversas anteriores fomos olhando maior ou menor detalhe, dentro do possível, para o que foi o percurso de vida desta religiosa que nós acreditamos que um dia será santa da Igreja Católica. Eu agora queria olhar para o futuro, porque enfim, nós temos um momento fundador da vida de Lúcia, enfim, como figura de relevo para a Igreja Católica e para o mundo, que é 1917. E parece muito longe já no passado. E, pelo menos aquilo que me ficou da leitura, acredito que seja também a intenção de quem escreve, é a atualidade desta vida, a atualidade desta experiência espiritual e a atualidade da mensagem que ela carrega, com uma palavra que para mim é muito difícil no mundo em que nós vivemos, com as notícias que eu escrevo, com as notícias que nos entram todos os dias pela porta, pelos ecrãs, que é a convicção de que a palavra final da história é do bem. Não está fácil. Pois não está, e está a falar da esperança, o conteúdo da esperança em Fátima é o conteúdo da esperança cristã, é Cristo, morto e ressuscitado. E é disto que Lúcia fala, ainda que não explicitamente, fala de muitas outras coisas, mas do que a Lúcia fala é, sobretudo na sua dimensão profética da sua missão, é iluminar o nosso presente e o nosso futuro com a luz de Cristo ressuscitado. E quando vemos a Lúcia, por exemplo, a falar, refiro-me sobretudo ao segredo, à primeira, segunda e terceira partes do segredo, que é a grande dimensão profética de Fátima, com aquela dimensão escatológica, com o sofrimento da história, com a Segunda Guerra Mundial, com o sofrimento da Igreja na terceira parte do segredo, o que vemos é uma Lúcia a assegurar-nos que por fim o coração imaculado de Maria triunfará. E de que o que ela viu e nos transmite não é um filme irremediavelmente fixo sobre o futuro, mas é o que pode acontecer ou não acontecer se na minha liberdade acolho os pedidos que do céu me chegam em Fátima. É uma esperança que é Cristo, que de qualquer forma é atualizada pela minha colaboração. E repare que o facto de o ser humano ter um papel na construção desta história confere um caráter muito positivo à antropologia cristã. Eu conto, o que eu faço marca a história, o que eu decido tem impacto e, portanto, chama-me a atenção da minha responsabilidade, mas por outro lado me diz, através desta palavrinha, por fim o meu imaculado coração triunfará, que Jesus, tal como Jesus prometeu, no mundo tereis tribulações, mas tendo coragem eu venci o mundo. Fátima convida a acreditar nesta promessa do Senhor. Há na reflexão de Lúcia, também na mensagem de Fátima, mas até em vários dos escritos dela, há uma permanência desta ideia da advertência, da palavra de reconciliação, de paz, e a palavra é profética, e eu vou de encontro ao que eu vou dizer, até porque, com a maior gentileza possível, profético não é uma palavra divinatória, é uma palavra profética. Sim, de facto, quando eu digo profética, ou quando nós, os que nos dedicamos a Fátima, utilizamos esta categoria, é no sentido bíblico. É alguém, uma pessoa... O que eu digo é que muita gente que pensa nesta dimensão acha que está a tentar adivinhar o futuro e não é isso. Exatamente, e é mesmo isso, e é verdade. Muitas vezes acham que os profetas são os adivinhos, e isso não existe. Não existe gente que adivinha o futuro, não vale a pena se querem... Obviamente, não existe. Esta dimensão profética é alguém que, a partir da sua experiência de Deus, nos comunica a luz que de Deus recebeu e que, de alguma forma, ilumina a história e o nosso agir. Porque se não implicasse o nosso agir, de que me interessava saber? Estamos a falar da história da salvação. Na dimensão da advertência, de fazer, de rezar, de tentar transformar. Exatamente, daí a grande importância dada àquilo que Nossa Senhora nos pede e que a Lúcia vai anunciar e reanunciar à exaustão. Porque é através do meu agir, concretamente a oração do rosário, a adoração eucarística, a conversão, a reparação, é através do meu agir que eu vou colaborar na construção desta história. E como simplesmente convidar-me a colaborar na construção de uma história poderia ser muito abstrato,
Nossa Senhora dá coisas concretas. Mas a chave de leitura de toda esta dimensão profética de Fátima está naquela expressão: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se fizerem o que eu vos disser, quer dizer que é possível. É possível a paz e continua a ser possível a salvação, pois está claro, já o Senhor nos salvou a todos. Mas a missão da Lúcia é ir chamando a atenção que pode-me estar a passar ao lado desta realidade e que eu posso estar à beira do poço e a morrer de sede. Então ela vai advertindo os seus irmãos e irmãs na fé do que se pode fazer para colhermos esta água que mata a sede, para agirmos na história de forma a termos impacto objetivo na construção da paz. Da minha leitura e, enfim, também da leitura de outros estudos teológicos e de outros pensadores sobre a vida de Lúcia, mas daquilo que me fica desta obra, uma das coisas que sublinha essa dimensão de esperança é quanto Lúcia se apresenta diante dos nossos olhos como uma memória viva da experiência de Deus. Que ela teve-a e transmite-a o tempo todo. Sabe que um santo é alguém que faz uma experiência. E nem todos os santos têm como missão transmiti-la. A Lúcia, curiosamente, tem uma experiência de Deus, entende-a e transmite-a. Que nem todos os santos, mesmo os canonizados, e estou a falar quando a Igreja se pronunciar, têm essa missão. A Lúcia, por acaso, tem esta missão. Ela tem uma experiência, entende-a, compreende-a e vai transmiti-la. Onde é que esta experiência tem eficácia? Onde é que esta missão tem eficácia? Porque ela a vive. Por isso é que olhar para a Lúcia é chegar ao essencial da mensagem de Fátima. Ainda que desaparecessem todos os livros com os diálogos de Nossa Senhora e do Anjo, nós só olhando para a Lúcia conseguiríamos chegar ao essencial do que lhe foi pedido e que ela viveu. Porque repara, dizia um grande amigo meu, que foi meu diretor espiritual, só um místico pode acordar o místico que todos temos dentro de nós. Só alguém que tenha experiência de Deus pode conduzir outros na experiência de Deus. Já Paulo VI dizia que o mundo está cansado de doutores. O que precisa é de alguém que, com a experiência de Deus, inicie outros nesta experiência. E eu penso, Otávio, que é do que mais faz falta à nossa sociedade. De que somos amados por Deus, criados por Ele, chamados à comunhão com Ele e a viver a partir de uma relação com Ele que se vai aprofundando e desenvolvendo uma vida de felicidade, de plenitude, de sentido, que mais nada pode dar. A Lúcia é um destes exemplos. Contemporânea, morreu há pouco tempo e que viveu uma espiritualidade muito facilmente imitável. Claro que eu não imito a Lúcia, eu imito aquele da qual ela me dá testemunho, que é Cristo. E isto é que é extraordinário. Os santos falam-me de Cristo e de uma forma muito concreta e acessível como eles viveram esta relação com Cristo. Daí a importância da experiência de Deus. Porque o ser humano precisa de alguém que o ajude a iniciar esta relação, porque é tudo tão abstrato, é tudo tão não tão precisamente conhecido. Então nós precisamos de alguém que nos inicie na experiência de Deus. Esta é a missão dos santos e dos místicos. Há vários pontos de contacto entre... Aqui estou a pensar especificamente nos milhões de peregrinos que ao longo de décadas já têm acorrido a Fátima e continuarão a acorrer. Vários pontos de contacto com a experiência espiritual interior, íntima de Lúcia. Acho que um dos que é indubitavelmente mais fortes é a devoção ao coração imaculado de Maria. Esta certeza no triunfo de que Lúcia tantas vezes se faz porta-voz é algo que as pessoas podem carregar consigo para a sua vida concreta do dia a dia. Sim, é uma esperança. E a esperança move-nos. Sabe que se eu tiver a certeza de que algo de bom me vai acontecer, parece que me empenho mais, que trabalho mais. A esperança tem esta missão, move o desejo, dá-nos energia, dá-nos capacidade de nos entregarmos. A certeza de que o coração imaculado de Maria triunfará dá luz e ânimo para o nosso cotidiano, sobretudo para aqueles de nós que vivemos uma vida com as suas dificuldades, mas procuramos vivê-la num sentido de discipulado cristão, de seguir a Jesus. A certeza deste triunfo anima-nos. Agora, deixe-me precisar que não será, porque muita gente me pergunta isso, algo sensacionalista ou espetacular. A Virgem Maria nunca poderá ter uma forma de agir diferente daquela de Jesus. E repare que o momento fulcral e essencial da nossa fé é a ressurreição de Jesus. E não foi espetacular, não foi sensacionalista. Deu-se num túmulo. Encontramos o ressuscitado, sim,
mas não vimos a ressurreição. Não há o fogo de artifício. Não há o fogo de artifício. E repare que até o ressuscitado, às vezes, os discípulos têm dificuldade em reconhecê-lo. Porque é que o triunfo de Maria seria diferente da ressurreição de Jesus? Eu não consigo perceber. Portanto, o modo de agir dela será... Então, o que é que será este triunfo? Em primeiro lugar, como esperança que é, e o Otávio perguntava-me isso, tem esta força catalisadora da minha energia para eu não desanimar. Portanto, dar-me este entusiasmo para o caminho. Depois eu acho que o triunfo do coração da mãe, de Maria, e por aquilo que tenho lido, acontece no coração de cada um de nós, quando, acolhendo os seus pedidos, nos abrimos à ação do Espírito Santo para que o nosso coração seja conformado com o coração de Cristo. E isto é o triunfo. Onde houver um cristão batizado que se abra à ação do Espírito Santo a fim de se configurar com Cristo, aí aconteceu o triunfo do coração de Maria. E eu sei... Com uma força transformadora tremenda. Com uma força transformadora tremenda. E eu sei que isto acontece porque o Francisco e a Jacinta já estão canonizados. E só viveram esta espiritualidade. Portanto, a Igreja já me disse, viver esta espiritualidade leva à configuração com Cristo. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Acolher os pedidos de Nossa Senhora, da oração, da conversão, que ainda há pouco falávamos. E ao acolhê-los, deste sentido da compaixão, da solidariedade no bem, que Fátima me traz, este compromisso com a história, ao acolher isto, então o meu coração fica preparado para a abertura, na abertura, para que o Espírito atue. Porque quem faz é Ele, não somos nós. Nem tampouco é Nossa Senhora. Ela, de novo, é esta luz amiga que nos acompanha e nos dá estímulo. Falou de uma expressão que eu acho muito interessante, porque muitas vezes somos movidos, as pessoas são movidas a ir a Fátima por motivações individuais. Mas falou do compromisso com a história. O olhar sobre a vida de Lúcia que nos é possível agora fazer, mostra que a sua vivência interior e individual tem sempre um olhar sobre o bem da Igreja e sobre o bem de toda a humanidade. Ou seja, nunca é uma experiência desencarnada da realidade. Absolutamente verdade, Otávio. A Lúcia oferece totalmente pela Igreja, pelo Papa, como já dissemos, e por aqueles irmãos e irmãs que lhe escrevem naquelas cartas, naqueles milhares de cartas, como já falamos noutro programa. Sim, sim. A Lúcia vive uma vida para os outros e para o bem dos outros. Só por ela e para ela, que eu creio que teria escolhido uma outra forma de vida e de estar no mundo. Mas ela aceita e vive todos os dramas que vive, sempre a pensar nos outros, sempre a pensar com esta oração posso tocar mais esta pessoa, posso beneficiar mais algum membro do corpo de Cristo. Não há santidade, mesmo nos ermitas, mesmo naqueles que vivem o mais sozinho possível, não há santidade sem esta consciência do corpo eclesial pelo qual me entrego. O mundo todo, nem é sequer só a Igreja, é pelo mundo todo. Porque quando Cristo nos habita, traz e dá-nos as preocupações do seu coração. E diz-nos Paulo que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, quando Cristo nos habita, é isto que coloca no nosso coração, este desejo salvífico. Claro que Fátima, com o segredo, com a noção do sofrimento, da possibilidade da rejeição radical de Deus, com a condenação, com o sofrimento da Igreja, claro que isto dilata imediatamente o coração da Lúcia à dimensão universal. Como estamos a projetar o futuro e temos os dois partilhamos esta convicção de que o futuro trará a canonização de Lúcia, e a canonização no fundo representa que a Igreja Católica apresenta a todos os seus fiéis alguém como um modelo de santidade, como um modelo que podem seguir. Há aqui, no caso deste percurso de vida de Lúcia, aquilo que eu escrevi aqui, o caminho do discipulado, a ideia de que há um seguimento. Não vamos propriamente, como acabava de dizer, não vai cada um para o seu lado, não vai cada um fazer o seu caminho de forma individual sem olhar, mas há alguém que chama e há uma disponibilidade interior para seguir. A forma de fazer esse caminho discipulado de Lúcia também pode ser inspirador para mais pessoas perceberem como caminhar na fé. Sim. Desde já essa consciência de que falava, de que ela está a seguir Cristo. Está a seguir Cristo na companhia da Virgem Maria, que é a sua mestra. Ela que foi a primeira discípula do Senhor. Falo com o desejo de colaborar na história da salvação. Também isto é muito claro na Lúcia. Concretamente pela paz e pela Igreja.
pela conversão dos pecadores, sim, mas nela é mesmo até mais clara esta compaixão pelos meus irmãos que a ela se dirigem. E nesse aspecto ela pode ser um modelo, porque efetivamente também a vida dela foi muito simples. Foi muito ferial, como já dizíamos num outro programa, foi muito cotidiano. Ela o que oferece é o dia-a-dia de uma vida de uma carmelita, entre a limpeza, entre a oração, entre responder a cartas, entre acolher as pessoas que procuravam e que ela tinha autorização para receber, entre conversar com os trabalhadores que trabalhavam no Carmelo, que com certeza também falavam das suas vidas pessoais e dos seus dramas. Esta é a vida da Lúcia e neste sentido ela pode ajudar, repara, a fazer da vontade de Deus o centro da sua vida, que ela vai discernindo. O sentido da humildade, quantas vezes ela dizia que não queria que dela ficasse memória, que ela queria ser apenas uma pedra escondida no edifício do triunfo do coração de Maria, que não era a protagonista. Quanto ela pode ser nossa testemunha, exemplo, não querermos ser autorreferenciais, como parece ser uma patologia do nosso tempo. Esta autorreferencialidade absoluta, eu sou a medida de todas as coisas, da minha vida e da vida dos outros. Quantas vezes é assim? E ela ensina-me que esta autorreferencialidade se combate pela humildade, reconhecer que Deus está no centro. Perceber que Deus está no centro e é o centro através da oração, concretamente a oração eucarística, que Maria me acompanha e com o rosário eu entro no seu coração e vou conhecendo-a. É tão simples, Otávio, é que efetivamente não me parece difícil. E nesse aspecto ela ensina-me uma forma de seguir Jesus na igreja, sob o olhar de Maria, que pode ser muito inspiradora. Há outra dimensão que me parece inspiradora também para o tempo que vivemos, que infelizmente não será muito diferente dos tempos que se vão viver, marcados por conflitos, por tensões, por discursos de ódio, agora até a própria natureza a revoltar-se contra a forma que temos explorado inadvertidamente os recursos que Deus colocou ao nosso dispor. E deste percurso de vida de Lúcia brota, é evidente, uma espiritualidade alimentada pela presença certa e misericordiosa de Deus. É também uma forma de estar diferente. Perante aquilo que nos é pedido socialmente, da produção, do consumo, há outra forma de estar. Sim, a vida da Lúcia, porque encarna e está todas estas dimensões de Fátima, é uma resposta extraordinária àquilo que eu acho que são os grandes desafios negativos que destroem o ser humano. Por um lado, já dizíamos, esta autorreferencialidade, esta busca do prazer a qualquer preço, sem compromisso, desenfreada, parece que gastamos a energia inteira no culto da imagem, no consumo de informação que já nem é informação, já é desinformação, já nem é muito longo, porque agora já só até sustentamos. É cada vez menos, sim. Acho extraordinário estas nossas conversas. Fátima, ao apresentar uma centralidade de Deus e a Lúcia com a sua própria vida, responde-me a isto: é a partir dele que o essencial da minha vida tem que ser construído. A uma sociedade tão isolada, cada vez com mais medo do futuro, porque as questões políticas e a estratégia política parece já não estar a ser suficiente para a questão da paz. Aliás, até parece que é a causa das guerras que vivemos. Fátima, uma mensagem de paz, vem-me dizer que não é através só destas estratégias políticas e económicas que se consegue a paz, mas é muito mais através destas coisas escondidas, como a oração, a conversão, que se alcança a paz. E estou a citar uma ideia do cardeal Ratzinger, quando veio a Portugal em 96, que num programa na Rádio Renascença disse isto mesmo, que um dos maiores erros da nossa sociedade, e entre até os cristãos, é achar que só as grandes ações económicas e sociais podem mudar o mundo. Ora, dizia Ratzinger, em Fátima ouvimos falar de coisas escondidas, como a oração, a conversão, que parece não ter impacto nenhum social e económico e político, mas são a força transformadora do mundo. Estou a citar de memória, sim. Mas a ideia é esta. E a Lúcia, com a sua vida, diz-me isto, porque é uma mulher que na clausura e na cela de um Carmelo toca a história do mundo como nenhuma outra mulher. E temos a provar isto o Dia de Luto Nacional, que foi o dia 15 de fevereiro de 2005. O decreto do Diário da República a determinar o Dia de Luto Nacional, e é um texto belíssimo que eu convido a ler. Já está publicado até em vários livros. E é o governo português que diz: esta mulher foi aquela cuja atuação
uma das mulheres cuja atuação mais marcou a vida social do nosso país e até do mundo. E isto é extraordinário, ou seja, é o governo a dizer que a força desta mulher, que é apenas espiritual, tem um impacto na sociedade. E eu acho que esta é uma das grandes lições que a Lúcia deixa, não para que contemplemos a sua figura, ela não lhe interessa mesmo isto, mas para que nós tenhamos também ânimo e estímulo para que aquilo que fazemos pode ser escondido. Como a oração, tentar ser o melhor que posso ser, um profissional, um pai de família, mãe de família, um consagrado, um sacerdote, ainda que seja escondido e ninguém veja, isto permeado pelo amor misericordioso de Deus tem de facto uma força enorme no impacto na história. Nós estamos a chegar ao fim destas conversas e eu próprio não me perdoaria se não lhe perguntasse algo mais pessoal. As figuras dos já santos Francisco e Jacinta e agora da irmã Lúcia romperam na sua vida de uma forma que certamente não esperaria quando começou o seu percurso de consagrada. Por uma responsabilidade direta que lhe foi confiada nos processos de canonização, que implica muitas horas de estudo, muita leitura, muita dedicação, com certeza, mas também acredito muito amor por estas figuras que quer que o mundo conheça. Falava-me, penso, na primeira conversa sobre coisas que a surpreenderam na leitura dos escritos de Lúcia. Mesmo para alguém que está tão mergulhado nestas vidas que se consideram exemplares à luz da Igreja Católica, ainda é possível surpreender-se com os pastorinhos? Sim, sobretudo a Lúcia, que foi a última que descobri. Uma coisa que me fascina é a lentidão do seu próprio processo de conversão até à santidade. Repara, ela entra no Carmelo quase santa, mas ainda lhe faltava um bocadinho. E este bocadinho são 25 mais 25, são 57 anos. Quando eu digo lentidão, não digo que há algo de errado por parte dela, não. É Deus a dizer-me o caminho da santidade é lento. É a paciência de Deus. Exatamente, portanto, dá-me a minha esperança, que às vezes gostaria de ser santa hoje já e fico triste porque não sou. E percebo que esta tristeza é também, ela não é a ação do Espírito Santo. Portanto, o percurso da Lúcia, ao ser lento, sempre eficaz, ela sempre foi fiel, Otávio, ela sempre foi fiel. Que mulher extraordinária. Mas este processo lento dá-me calma, que é algo que a sociedade hoje não dá. Pede tudo rápido e nós achamos que a santidade tem que ser uma coisa rápida. Não é, é lento. Por outra coisa, a fidelidade, a dificuldade que hoje temos no compromisso. Esta mulher ensina-me a fidelidade, a paciência, a minha para com Deus, de Deus para comigo, a fidelidade no tempo como algo que falta tanto nas relações humanas. Nas famílias, nas vocações consagradas, sacerdotais, este sentido de, claro que há dificuldade, mas se é a minha vocação, não posso voltar atrás, assim por dar cá aquela palha, não sei se me explico, e a vida da Lúcia mostra-me isto, porque ela é uma mulher fiel, uma vocação que recebeu com 10 anos, nem sequer teve tempo para discernir. Claro que sim, que há ali uma pergunta que ela responde, mas efetivamente é algo que vai crescendo ao longo do tempo. A alegria dela, falávamos pouco, mas enfim, o sentido do humor da Lúcia fascinou-me muito, e depois o sentido prático. Era uma mulher encarnada, com os pés na terra, preocupada com as realidades deste mundo. Aliás, quando eu estive com ela, pronto, algumas vezes, poucas, mas uma das coisas que me surpreendeu foi que ela de facto perguntou pela minha família e quis saber como estava a minha família, quem era, e eu pensei, meu Deus, mas o que é que isto interessa a esta mulher que viu Nossa Senhora? Interessa-lhe, porque era a vida de uma irmã dela, eu. E isto para mim é extraordinário. Sou tão pequenino, não sou nada, e de repente há alguém que quer saber como é que está a minha mãe, os meus irmãos, e então, digo, que magnífico. A santidade é isto, é a encarnação vivida, enfim, tantas coisas. Sim, mas que aprendi dela, um mas gosto muito de ter uma Lúcia. É mesmo uma mestra da vida espiritual, digo-lhe, Otávio. Então, acho que acaba da melhor maneira então, esta nossa conversa, Marlon. Muito obrigado. Obrigada. E eu acabo como compete com o convite a quem nos tem ouvido e tenha ficado interessado, sensibilizado, curioso. Exatamente. Para que vá procurar esta obra, Viver na Luz de Deus, o itinerário espiritual de Lúcia de Jesus. Muito obrigado. Obrigada, Otávio, também por todo o interesse.